Boa noite, pessoal. Me chamo Everton Wesley. O meu grupo ficou com o tema de transtorno de espectro autista, o TA, né? O primeiro tema que eu vou explicar é o meu, onde basicamente eu falo sobre a história do autismo e suas compreensões iniciais, né? Tendo como autores Cátia Maria de Moura e Vício e George Pimentel Fernandes. Bom, a discente Raissa Carlos ficou responsável por falar sobre o relatório técnico apresentado por pesquisadores e profissionais e integrantes do trabalho voluntário sobre a educação para estudantes com transtorno de espectro autista junto ao Conselho Nacional de CNA. Já a discente Gabriela ficou responsável com o artigo de Luana Estela e Fernanda Aparecida e Regina Basso, que investiga a experiência dos professores em relação à inclusão dos alunos com transtorno de espectro autista. A discente Adriele ficou com o Manual de Orientação em Transtorno de Espectro Autista, TA, que foi produzido pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Já a discente Thalita ficou com um artigo de autismo e a inclusão no ensino regular e olhar dos professores sobre esse processo, que o objetivo é compreender a visão dos professores dentro do setor acadêmico. Espero que gostem da nossa apresentação e é isso. Diante a continuação do trabalho, iremos discorrer mais sobre o que entendemos sobre o assunto do transtorno de espectro autista, TA, e iremos cada um explicar sua parte e espero que compreendam, né? Bom, boa noite, pessoal. Me chamo Everton Wesley. Eu fiquei com a parte o texto, né? A história do autismo e suas compreensões iniciais, tendo como autores Cátia Maria de Moura e Vício e George Pimentel Fernandes, perdão. Bom, eu vou apresentar basicamente dando o começo, né, do trabalho. Eu vou apresentar basicamente um resumo sobre a história do autismo e suas compreensões iniciais. Esse texto basicamente faz um panorama mostrando como o autismo foi compreendido e percebido e nomeado e compreendido ao decorrer do tempo. Bom, o objetivo principal do texto é mostrar como surgiram as principais descrições do autismo, como esse transtorno foi interpretado no passado e com o avanço da ciência, como esse conceito foi se transformando. Ele busca basicamente explicar, né, de onde veio o primeiro diagnóstico, quais foram os pesquisadores envolvidos, como foi a influência, né, deles, né. Eu vou dar a continuação do trabalho, basicamente falando sobre o contexto histórico, dando em seguida a continuação para o primeiro diagnóstico, como foi acontecer esse impasse, né. Bom, antes de existir o termo autismo, como conhecemos, pessoas com comportamentos diferentes eram geralmente vistas com muito preconceito. O entendimento sobre a deficiência era muito limitado, era muito marcado por prática de exclusão, como muitas dessas pessoas eram internadas em asilos ou instituições, como aconteceu até um caso aqui no Brasil, né, Barbacena, Holocausto de Barbacena, algo assim. Aconteceu muito isso, foi muito presente aqui no Brasil, né? Pessoas que tinham esses distúrbios eram retratadas como loucos e eram jogados em asilos e em algumas instituições, totalmente desprendida, né? É afastada das suas famílias e do seu convívio familiar, e o uso até de desumanos, como pessoas que eram chamadas de débil mentais, né? O primeiro caso foi o primeiro caso diagnóstico oficial foi na década de 1940, né, que o psiquiatra Leo Kanner, nos Estados Unidos, começou a estudar um grupo de crianças que apresentavam comportamentos distintos das demais. E uma criança interessou ele, que foi Dorothy, né? Dorothy foi a primeira criança que foi diagnosticadamente, oficialmente, né? Essa criança, ela mantinha pouco contato social, ela evitava contato social, tinha interesses restritos e reagia de forma incomum em alguns ambientes, né? Carney percebeu que Dorothy sentia dor e entendia comandos e apresentava inteligência, mas mantinha um distanciamento emocional, né? Com isso, ele descreveu pela primeira vez que quando chamou de autismo infantil precoce, que era totalmente algo novo para aquela época, como se não existia essa distinção entre isso, né? O termo autismo já existia desde 1910,
criado por L.G. Bleuler, né? Mas com outro sentido. Ele usava essa palavra para pessoas que sofriam de esquizofrenia, né? Rigidez, isolamento e a rigidez é descrito com pessoas, pacientes que possuem esquizofrenia. Mas Leo Kanner, ao estudar Dorner e outras crianças, percebeu que isso não se encaixava em nenhum diagnóstico que se conhecia naquele tempo, né? Havia um padrão a ser repetido: dificuldade de relacionamento desde a primeira infância, uma linguagem comum e peculiares, comportamentos voltados para si mesmo e resistência a mudanças, né? Percebendo isso, Kahneman descreveu que o quadro como distúrbio autista de cunho afetivo, né? Separando do autismo da esquizofrenia. Apesar disso, o autismo ganhou conhecimento oficial só depois, né, muito tempo depois, que passou pela terceira edição da DMS, né, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, que ocorreu na década de 1980. O autismo começou a ser entendido como um transtorno de neurodivergentes e com vários níveis de gravidade e diversas necessidades de apoio, né? Bom, não se tem uma coisa padrão que diga o que ocasiona o autismo. Antigamente se falava-se muito sobre o autismo ser causado por traumas na infância, pela criação ou vacina, né? Ideias totalmente incabíveis que não se encaixam no contexto atuais. A principal hipótese é que é uma coisa genética, né? Geneticamente transmitida ao decorrer do tempo, de família para família, de pessoa para pessoa. É uma coisa genética. Essa é a principal hipótese, né, que o livro fala. O texto também destaca que muitas famílias, né, sofrem emocionalmente por não compreender o comportamento dos seus filhos, né? Isso pode gerar frustrações não somente para a família como para o seu filho, né? Para a pessoa que tem o transtorno autismo, né? E por isso é essencial investir em acompanhamento psicológico para a família e para a pessoa, né? Promover conhecimentos e informação. Em resumo, o autismo é um fenômeno que existe há muito tempo antes do seu primeiro caso de diagnóstico, mas só ganhou força de reconhecimento graças ao trabalho de Leo Kanner, que mesmo hoje não há uma única causa definida, mas a genética é a principal hipótese mais acertada para ser a causa, né, do autismo. Bom, essa foi a minha parte. Eu vou encerrando o trabalho basicamente por aqui e passando para meus colegas anteriores para eles falarem e dialogarem um pouco sobre o seu texto e o que entenderam, né? Bom, essa foi a minha parte. Olá pessoal, eu me chamo Maria Gabriela e eu fiquei responsável por falar sobre a inclusão escolar de alunos com TEA. Eu li um arquivo de 2020 de Luana Estela, Regina Basso e Fernanda Aparecida, que contava a experiência dos professores em relação à inclusão escolar e às práticas pedagógicas. Inclusão escolar é um pouco desafiador pelas diversas necessidades que as crianças que possuem o TEA têm. E esse artigo, ele busca compreender como as professoras trabalham em questão disso, em questão da inclusão e em questão das práticas pedagógicas. Foram entrevistadas 4 professores da região noroeste de escolas públicas do 1º ao 3º ano que possuem crianças autistas na sua sala de aula. E elas falaram que o primeiro sentimento foi de insegurança, por elas não terem uma capacitação necessária para cuidar dessas crianças. Mas, ao decorrer da adaptação, o sentimento de segurança foi embora e veio o sentimento de segurança. Elas falaram que o que é mais necessário é ter mais professores capacitados na área e que a escola é o principal ponto para desenvolver a criança tanto na questão social quanto na questão cognitiva, a criança tendo TEA ou não. E em questão das práticas pedagógicas, cada criança autista ela possui características diferentes uma das outras. Então, para poder fazer, primeiro elas têm que conhecer a criança, têm que saber das suas limitações
E a outra questão é a questão da dinâmica da sala, se mudou alguma coisa. As professoras falaram que não mudou nada, porque a turma em si, todos têm características diferentes um das outras. Então, em questão a isso não mudou nada. E hoje, a cada 68 crianças, uma criança é autista. E aumentou muito o número de crianças autistas matriculadas em escolas regulares. Então, é super necessário ter mais conhecimento em relação a isso. E incluir é um direito fundamental de todos. Não é uma obrigação, é um direito. Eu tenho um irmão autista e o meu irmão descobriu que ele tinha o transtorno no primeiro ano de escola dele. E ele estudava em escola particular. E a minha mãe não teve uma experiência muito boa, porque não era bem acolhido. A diretora ficava chamando minha mãe, falava que lá não tinha o suporte necessário que o meu irmão precisava, que o meu irmão precisava de uma professora auxiliar só para ele. E lá não tinha como colocar, então ela tirou e colocou na rede pública. E lá na rede pública ele foi super bem acolhido. Teve a sua professora auxiliar, ele se dá muito bem com a professora auxiliar e com a professora da turma, ele se dá muito bem com os coleguinhas dele. Então é isso, incluir não é uma obrigação, incluir é um direito de todos. Olá, meu nome é Thalita e hoje eu vim aqui mostrar para vocês um pouco da perspectiva do artigo Autismo e Inclusão no Ensino Regular, um olhar dos professores sobre esse processo. Bom, os dois pesquisadores, professores, doutores, que eu vou ler as credenciais deles para vocês daqui a pouco, eles vão escrever esse artigo e eles vão se basear na experiência de 4 professores, né? Eles fazem uma pesquisa qualitativa com esses 4 professores, uma entrevista, e aí eles vão se basear nessa entrevista para poder desenrolar algumas questões sobre o autismo que eles vão apresentar nesse artigo. Então, o primeiro autor é o Jorge Luiz Ferreira de Abraão. Ele é psicólogo, psicanalista e acadêmico brasileiro. Ele é professor do Departamento de Psicologia Clínica da Unesp e ele também é doutor em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela USP. Então, ele destaca muito pesquisas de psicanálise, ele tem muito destaque sobre isso. Ele é autor de diversos livros e artigos científicos e suas obras resgatam trajetórias de pioneiros da psicanálise brasileira, como Virginia Bicudo, Zaíria Bittencourt Martins, e é reconhecido como referência nacional na história da psicanálise e na evolução da clínica prática psicanalítica no país. O outro autor é a Joyce, né, a autora é a Joyce Otávio Ponce. Ela é psicóloga clínica e psicanalista brasileira. Ela é formada em psicologia pela Unesp e é especialista em saúde da criança e do adolescente. Com atuação voltada no desenvolvimento infantil, ela destaca por pesquisas sobre o autismo e inclusão escolar. E a obra mais citada delas é justamente essa que a gente vai explorar hoje, que é o Autismo e a Inclusão no Ensino Regular, um olhar dos professores sobre esse processo. Então esse é um pouquinho das credenciais dele, claro que tem bastante coisa aqui sobre eles, mas eu não vou ler tudo. São ótimos pesquisadores e fizeram um artigo muito interessante que a gente já vai entender um pouco dele agora. Bom, esse artigo acadêmico, ele nos dá uma perspectiva daquelas pessoas que estão na linha de frente. Ele tem um olhar muito da prática e não só da teoria, por trazer essa experiência, esses relatos dessas 4 professoras que foram entrevistadas. E aí, com esse artigo, a gente percebe um olhar além dos números, porque ele apresenta que esses números cresceram, né, de alunos com autismo matriculados, mas aí esse artigo ele vai analisar, né, esses 700% em pouco mais de uma década que aumentaram de alunos com portadores do autismo na sala de aula. Então, será que garantir o lugar deles na sala de aula apenas é o necessário? Eles estarem integrados na sala de aula não é o mesmo que eles possuam uma inclusão de verdade. Esse artigo ele também apresenta que o conceito de autismo ele mudou com o tempo, né? Antigamente ele era visto como um sintoma de esquizofrenia, por exemplo, mas hoje a gente já descarta essa possibilidade e fala em transtorno do aspecto autista, o TEA, justamente aspecto porque ele tem várias
várias especificidades e um leque assim, de possibilidades e de características. E as três grandes áreas que o artigo apresenta como dificuldade enfrentada por essas pessoas é justamente a primeira, que é a dificuldade da interação social que essas pessoas vão ter. A segunda coisa é a dificuldade na comunicação, tanto verbal quanto a não verbal. E a outra coisa, a terceira coisa, são os interesses restritivos. Então, esses alunos eles vão apresentar, às vezes, um interesse restrito para uma determinada disciplina, para um determinado tema, para um determinado interesse que ele traz da vivência dele na casa dele, de alguma coisa que ele gosta, da natureza, enfim. Pode ser um hiperfoco em carro, pode ser um hiperfoco em animais. Então, eles vão ter em desenhar. Então, cada um vai ter um interesse restrito em alguma coisa. E também o comportamento repetitivo, também uma característica que pode ser encontrada de alguns desafios que essas pessoas vão enfrentar na sala de aula, no que diz respeito a como é que as pessoas em volta vão lidar com as preferências, com esse jeito de ser deles. Na entrevista com as 4 professoras, a palavra que parece definir a experiência delas é angústia. Uma das frases que aparece no artigo é uma frase que nos mostra uma sensação de estar perdida e que ela diz bem assim: no comportamento a gente até dá um jeito, a gente se vira, mas no pedagógico eu me sinto perdida. Então essa frase ela revela a realidade de muitos professores ao lidar, né, com esses alunos da sala de aula, né, com a pessoa com T. Então na hora de ensinar o conteúdo de fato, sente que está a falhar, que não está a fazer o correto. Então saber distinguir, né, saber como agir. Então o artigo ele vai nos mostrar a raiz dessa angústia, né, a raiz desses problemas. E o problema não é só a falta de informação, mas sim o fenômeno de psicologização da educação, que é o que o artigo traz. Então esse termo bem interessante e até pode soar um pouco complexo, significa que se criou uma expectativa, uma pressão de que o professor ele tem que ser o mestre supremo, que tem a fórmula certa para cada aluno. Então, como se ele tivesse tudo já pronto. Mas a gente sabe que não é assim, né? Que o professor ele precisa de apoio, ele precisa de uma formação adequada. Então, quando ele se depara com um aluno, né, que aprende de um jeito diferente, totalmente diferente do que ele está acostumado, ele vai enfrentar essa dificuldade. Porque todo o arsenal teórico que ele tinha, que ele aprendeu, parece que não serve de nada, aquela sensação de impotência. Quando as ferramentas não funcionam o que ele tem, né, o foco muda. Não tem as ferramentas corretas, não sabe, aquela frustração. Então ele vai começar a olhar para o aluno pelo que ele não tem. Então ele vai focar na pessoa que tem aquela diferença na maneira de aprender, vai dizer, então tá faltando isso, tá faltando aquilo nele. Então não deve olhar para o aluno vendo as coisas que ele não possui, né, pela forma diferente de aprender, mas sim mudar o olhar e para olhar para ele com o que ele sabe fazer, o que ele sabe fazer de melhor, o que ele consegue fazer. Então tem que ter mudado esse foco para poder o professor avançar no ensino com a pessoa. Uma das professoras ela desabafa dizendo que muitas vezes vem estagiários que não é nem da área, né? Não é da área, e ela observava que não estava acrescentando em nada na criança, não estava ajudando de fato a criança. Às vezes, né, essas instituições, essas escolas, elas só se preocupam em preencher aquela falta lá, aquele lugar daquela pessoa de apoio para cumprir a lei e não de fato o que as professoras estão precisando, o que o aluno está precisando. Então existe uma separação também muito forte na cabeça das pessoas entre ensino regular e ensino especial. Então a solução que muitas pessoas imaginam, talvez de uma forma inconsciente, é que venha um professor especial e tome conta da criança, isolando ela da turma toda. Mas a inclusão de verdade não é isso. É uma parceria, é um trabalho colaborativo, um trabalho em conjunto entre o professor da sala, a família, os especialistas, né, os alunos com uma mentalidade que acolha, né, aquela pessoa e não segregue ela. Então, às vezes, não precisa de um especialista para segregar ela, mas um especialista para inserir ela na sala de aula. Então, no caos da sala de aula, que as coisas começam a mudar, que tudo começa a acontecer, o artigo ele vai dizer que a experiência direta ela é transformadora. Então, é isso aí que vai acontecer a evolução daquela pessoa.
Porque aí, se a sala estiver preparada, se os profissionais estiverem preparados, os professores, aquela pessoa vai avançar, aquela pessoa vai se sentir acolhida. Então, com a mediação da professora, da pessoa lá, auxiliadora, dos colegas, a conclusão que se tem é que a transformação acontece, né? Então, uma das professoras relata que com essa colaboração, a pessoa muda, né? A pessoa muda muitas vezes vem de um ensino anterior ruim, que não ajudava aquela criança a avançar. Uma coisa muito interessante, que algumas professoras foram usadas de exemplo nesse artigo, é que a convivência real com a criança levou elas a terem uma visão diferente. Teve uma que pensava que a criança não ia conseguir, né, se desenvolver socialmente, mas com a mediação dela que ela realizou, o aluno começou a gostar de abraços, de abraçá-la, começou a interagir mais. Então a ideia que ela tinha pronta sobre a pessoa com autismo caiu na realidade, quando ela foi para a realidade trabalhar com a pessoa. Outro exemplo também era daquela criança que a professora pensava que ela tinha que ter uma habilidade extraordinária. Mas aí na prática descobriu-se que não, que a pessoa não precisa ter uma qualidade extraordinária, de ser um gênio, que é um estereótipo que as pessoas criam. Então na prática, muitas ideias prontas caem por terra. E aí a gente precisa, né, que ter um preparo para poder lidar com isso. Um exemplo também que aconteceu e que o artigo trouxe, o autismo na sua sala aqui, era bem agressivo. Então esse aluno, quando ele queria uma coisa, ele ia lá e quando ele não conseguia, ele ia brigar com o coleguinha, ia bater no coleguinha. Uma pessoa que tem um olhar superficial e que não entende, ela vai olhar aquilo ali como algo negativo. Mas uma pessoa com um olhar treinado e que sabe identificar, vai olhar para aquela situação e vai perceber que não. Que aquele aluno ele não é simplesmente agressivo. É a forma que ele encontra de se expressar. Então a forma que ele estava encontrando de se expressar para poder conseguir o que ele quer era a agressão. Então mudar esse olhar faz toda a diferença para poder entender e saber ajudar o aluno da melhor forma. Essa resposta, com esse olhar, ela vai deixar de ser punitiva e ela vai passar a ser um olhar de mediação. O professor é o grande mediador. Então, se ele trata a criança com naturalidade, com paciência, a turma tende a seguir esse exemplo. Agora, se ele demonstra frustração, medo, a turma vai espelhar isso e vai transformar. Então, o poder do professor aqui, nesse contexto, é imenso. Diante disso tudo, o que as professoras elas apontaram como solução? Elas apontaram para caminhos muito concretos. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é a necessidade de redes de apoio que sejam eficazes e contínuas, menos palestras genéricas e mais suporte prático. E então, as professoras que procuraram ajuda individualmente, elas sentiram que elas foram muito mais úteis e funcionou muito mais. Outra solução também é a parceria com a família. Então, é um fator decisivo, com certeza, e um divisor de águas, porque o artigo ele cita uma professora que foi atrás de uma mãe e aí descobriu que essa mãe corria atrás de tudo, psicólogo, fonoaudiólogo. Então, essa interação nessa rede da professora com a mãe cria uma rede de segurança para a criança e mais informações que podem ajudar a professora a lidar melhor com aquela criança. Então, os professores muitas vezes se sentem sobrecarregados e essa parceria, né, com a família, com a escola, em que a escola não só delega responsabilidades, mas apoia, né, tem um apoio mútuo, é muito importante. Então, se isso funcionar, os resultados serão visivelmente perceptíveis, com certeza. É mais sobre mudar o foco e pensar para além do currículo, mudar o foco e olhar para aquela criança além, com um olhar mais amplo para com a pessoa com autismo. Então, a pessoa com autismo ela vai ter modelos de interação social. E aí, os alunos eles têm essa experiência incalculável, se tiver todo esse apoio. Não existe uma solução mágica, uma bala de prata. Então, o que precisa para a inclusão é a construção de todo um ecossistema de apoio, né, de vários componentes que funcionam em sintonia. Formação prática para os professores, apoio qualificado em sala de fato, uma aliança forte com a família, uma transformação na mentalidade do próprio professor, com o objetivo final de incluir de fato aquela criança. Então, humanizar a criança, olhar para além do diagnóstico, olhar para além do rótulo, olhar para a pessoa com potencial de verdade.
Então, a inclusão é um processo difícil, que pode ser angustiante às vezes para as pessoas que estão lidando, mas transformador. Então, a reestruturação de tudo isso, né, de toda essa rede aí, desse sistema que muitas vezes está errado, né, então pode ser uma grande oportunidade. E essa reestruturação do apoio da formação, do nosso olhar acima de tudo, e também a convivência diária é a ferramenta mais poderosa contra o preconceito, né? Vá conviver, vá aprender a lidar, que muitas vezes os estereótipos que as pessoas têm caem por terra. E isso é muito transformador, tanto para os professores quanto para o aluno. Olá pessoal, me chamo Raíssa Carlos e eu fiquei responsável por falar o que nos diz o relatório técnico-científico do Conselho Nacional da Educação. Esse relatório técnico-científico é o resultado de pesquisas feitas por professores, pesquisadores e cientistas. E nesse relatório, ele nos traz algumas orientações específicas para o atendimento educacional especializado de estudantes com transtorno do espectro autista, de estudantes com TEA. Em linhas gerais, falaremos quais são os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista no contexto da educação. Falaremos também sobre o planejamento pedagógico educacional especializado voltado para o estudante com TEA, como também a formação de professores especializados e a inclusão desses alunos na sala de aula comum. Para iniciar, falaremos quais os direitos assegurados pela lei ao estudante com transtorno do espectro autista. Vale lembrar que a Constituição de 1988 ela nos trouxe ganhos políticos na luta pelos direitos das pessoas com deficiência, e dentre eles o direito à educação. Pois a mesma diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado, e não apenas o dever do Estado, mas também o dever da família. Essa educação, contudo, tem que promover no estudante as suas habilidades intelectuais, as suas habilidades sensoriais, suas habilidades físicas e suas habilidades de comunicação. Isso é o que nos diz o artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão, a LBI. Assim, constitui o direito à educação não apenas o direito de ir à escola, como diz Desca, mas de ter uma educação de qualidade. Nesse caso, uma educação especializada de acordo com a necessidade do aluno, de ter uma educação inclusiva. E no contexto da educação inclusiva, sabemos que ela rompeu barreiras no que diz a segregação, que mantinha os alunos a estudar de forma segregada por conta da sua necessidade, por conta da sua deficiência. Contudo, sabemos que a maior dificuldade, a maior desigualdade, ela é fruto da nossa falta de acessibilidade. Ela é fruto, da verdade, das barreiras impostas pela sociedade e pelo Estado, que, na maioria das vezes, por não ter o conhecimento prévio do assunto, acaba por impor tais barreiras. E para perpassar das barreiras é a Constituição, junto com outras leis, na qual citamos também aqui a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, ela estabelece quais os direitos à educação do estudante com transtorno do espectro autista, do estudante com PCD, pessoas com deficiência, do estudante com superdotação ou transtornos globais. Para que o estudante ele possa ter uma educação de qualidade, ele precisa primeiro, conforme diz o artigo, estar matriculado no ensino regular. Com isso, o parecer CNE, no seu relatório técnico-científico, ele traz algumas leis que garantam o acesso à matrícula do estudante com transtorno do espectro autista ou do estudante com algum outro tipo de deficiência, tentando assim promover essa inclusão. Ela nos diz no artigo 7,
no artigo 8 da Lei número 7.583 de 2015, que é considerado crime punível a recusa, a procrastinação, a cobrança de valores adicionais de gestores e instituições cobrarem valores adicionais a realizar a matrícula do estudante com alguma deficiência. Assim, ela visa garantir o direito do estudante ao acesso à educação, pois para que os seus direitos sejam garantidos, ele precisa primeiro estar matriculado numa rede de ensino. O segundo passo também, o segundo fator, é a permanência. Após a efetivação, a realização da matrícula, a escola tem que garantir a permanência do estudante no ensino, e essa garantia se dá através de planejamento pedagógico especializado voltado ao estudante com TEA. Ela tem que se tornar acessível, ela tem que se adaptar à necessidade do aluno. No contexto escolar, após a realização da matrícula, ela tem que se adaptar à necessidade do aluno. Com isso, fazendo planejamentos pedagógicos, realizando o que o relatório técnico nos mostra como estudo de caso. Esse estudo de caso é feito por profissionais que irá ali efetuar a avaliação biopsicossocial do estudante. Ela irá analisar quais as dificuldades do aluno, o que o deixa agitado, quais as suas necessidades, para que assim o PAEE, Plano de Atendimento Educacional Especializado, e o PEI, Plano Educacional Individual, possa elaborar esse planejamento educacional pedagógico para o aluno, de acordo com as suas necessidades, ou seja, a escola ela está se adaptando ao aluno, às suas necessidades, para que assim ele possa aprender, como é o quarteto que nos diz o relatório técnico científico: acesso, permanência, participação e aprendizagem. Ou seja, o aluno, para que ele tenha o seu direito à educação garantido, ele primeiro tem que estar matriculado, e os seus direitos eles são garantidos nisso. Segundo, a escola também tem que garantir a permanência desse aluno na rede de ensino, se adaptando, fazendo práticas para que garanta a sua permanência e para que ele também aprenda de acordo com o plano pedagógico adaptado, individual. Bom, agora queremos pontuar como ponto 2 do que o relatório técnico científico nos traz em seu artigo: a formação de professores. Torna-se necessário, para ser efetivado os direitos, para serem garantidos os direitos dos estudantes com transtornos globais, dos estudantes com superdotação ou dos estudantes com PCD, para que sejam garantidos os seus direitos, é necessário que o professor da sala de aula tenha formação especializada na área da educação inclusiva, e para tal, os sistemas educacionais ele tem que promover formação de professores adaptados para o ensino especializado. Isso é o que nos diz a Lei número 9.394 de 1996, em seu artigo 59. Ela prevê que os sistemas educacionais ele tem que, como dever, promover formação de professores educacionais especializados para o atendimento do público-alvo, que nesse caso é o atendimento do público-alvo de estudantes com transtornos globais, estudantes com superdotação, estudantes com PCD. Este ponto é de suma importância, porque para que o aluno ele tenha o seu direito à educação garantido, ele precisa primeiro estar matriculado na rede de ensino, e a escola ela precisa garantir a permanência dele, se adaptando de acordo com a necessidade do aluno.
Contudo, para que a escola possa se adaptar, ela precisa de professores especializados para tal, e assim, os sistemas educacionais, ela tem como dever promover a formação de professores especializados para que seja garantido a permanência do estudante na rede de ensino. Nos últimos anos, várias barreiras foram rompidas, paradigmas foram quebrados pela educação inclusiva, pois outrora a educação de pessoas com deficiência era feita de forma segregada. Hoje, nós temos uma educação que promove a equidade e a igualdade dessas pessoas de ir para a escola. Contudo, esse direito não se resume a ir para a escola, mas sim de ter uma educação de qualidade. E para que ele tenha uma educação de qualidade, barreiras ainda precisam ser rompidas. Dentre elas, é a formação de professores. Nós precisamos de professores especializados para que possam trazer uma educação de qualidade. Nós precisamos de sistemas educacionais especializados para se adaptar à necessidade do aluno com deficiência, pois a desigualdade, a maior desigualdade, é a barreira imposta pela sociedade, é fruto das barreiras que impomos. E para perpassar tal, nós precisamos ter o conhecimento prévio dos direitos que são assegurados a essas pessoas. Olá, me chamo Adriele e eu vou falar um pouco sobre o Manual de Orientação do Transtorno do Espectro do Autismo, feito pela Lubiana Arantes de Araújo. O transtorno do espectro do autismo, ele, no caso o TEA, é o transtorno de desenvolvimento neurológico caracterizado pela dificuldade na fala, interação social e na presença de comportamentos repetitivos ou interesses restritos. A intensidade, ela varia de pessoa para pessoa, pois algumas pessoas podem ter, pois há casos que podem ser mais leves e outros casos que podem ser mais severos. O TEA é um transtorno permanente, ou seja, não tem cura, mas há intervenções precoces que podem melhorar o prognóstico, suavizando os sintomas e ajudando no envelhecimento da criança. Eu trouxe um dos remédios que podem suavizar os sintomas, que é a risperidona. Também tem a melatonina, mas eu não tenho. É assim, a risperidona. Daí, para tomar, precisa de uma seringa. Aí, dependendo, a criança pode tomar de 0,25, não vai dar pra ver, 0,25 ml ou até mais. No caso da minha prima, ela toma risperidona pela noite, mas há pessoas que tomam risperidona pela manhã e melatonina pela noite, então varia de pessoa para pessoa. Os sinais do autismo geralmente aparecem dos 12 aos 24 meses de idade, mas em alguns casos podem aparecer antes. Eu vou falar aqui alguns dos comportamentos que podem indicar o TEA, que são a perda de habilidades já adquiridas, pouco contato visual e preferência por objetos. A minha prima, que tem autismo, quando ela vai para casa da minha avó e ela vai almoçar, ela gosta de almoçar em um prato específico, que é um amarelinho de plástico, e também ela não bebe água ou refrigerante ou coisas do tipo em copo normal. Ela gosta de beber em uma xícara que tem lá na casa da minha avó. Também tem outros tipos de comportamentos que indicam TEA, e esses comportamentos, eles diferenciam uma criança que tem TEA das crianças que desenvolvem de forma atípica. O documento reforça que o TEA não é uma doença, mas sim uma condição neurológica do desenvolvimento. O diagnóstico deve ser acompanhado por equipes profissionais e com apoio familiar e social. É essencial para o bem-estar e inclusão da pessoa com autismo. Agora eu irei falar sobre o aluno imaginário. O nome dele é Pietro, ele tem 12 anos e ele é do 6º ano do ensino fundamental 2. Ele é um autista não verbal, nível 2 de suporte. E uma característica de Pietro é que ele não consegue ficar na sala de aula por conta do barulho.
E por ele ser autista não verbal, nível 2 de suporte, o PAEE, o Plano de Atendimento Educacional Especializado, criou para ele uma prancha de comunicação alternativa para ele conseguir se comunicar com seus professores e com seus coleguinhas. Aqui está ela, ó. Aí, um exemplo, se ele querer falar que quer sentar. Eu quero sentar. Tem também aqui, se ele querer ir ao banheiro, fazer xixi. Aí, eu quero fazer xixi. E aqui tem todas as outras coisas que ele precisa para poder se comunicar, com seus professores e seus coleguinhas. Aqui tem a outra, ó, que é obrigada, com licença, quero ir embora, eu quero fazer o que os outros estão fazendo. Essa daqui é a prancha da comunicação alternativa. Agora iremos falar sobre o nosso plano de aula que montamos para o nosso aluno imaginário. Nessa situação hipotética, nós criamos um plano de aula para um aluno de 12 anos de idade, sexto ano do ensino fundamental 2. O nome dele é Pietro, ele é autista não verbal, nível 2 de suporte. Por Pietro ser um autista não verbal, ele se comunica através de pranchas de comunicação alternativa, que foi preparada por sua família e pelo PAEE, Plano de Atendimento Educacional Especializado. Essa prancha de comunicação alternativa tem todas as informações de como Pietro se comportar e de como ele se comunicar, já que ele é um autista não verbal, nível 2 de suporte. Pietro usa essa prancha para se comunicar, como foi mostrado no vídeo anterior pela aluna Maria Gabriela. Outra característica de Pietro é que ele é sensível ao barulho do sinal da escola. E essa característica não é mera coincidência, ela foi observada pelo estudo de caso. Através do estudo de caso feito, foi observado que Pietro ele fica bastante agitado no momento da troca de aula, que é quando o sinal toca. Com isso, foi utilizado também pranchas para que Pietro soubesse o que fazer na hora que o sinal tocasse. A partir do momento que essa dificuldade foi analisada, o AES prontificou para elaborar essa prancha para que Pietro pudesse saber o que fazer no momento que o sinal tocasse, ajudar ele na sua necessidade. Aqui nessa prancha está escrito assim: o que fazer na hora do sinal da escola? Aí mostra aqui, hora do sinal da escola é o momento que Pietro deve tapar os ouvidos. Isso não é negligenciando a sua dificuldade, e sim mostrando para ele outra forma de reagir, que seria hora do sinal da escola, tapar os ouvidos para tentar manter a calma. Todas as informações sobre Pietro foi passado para os professores da sala de aula comum. Hoje é aula de geografia e Pietro ele tem bastante dificuldade de se manter presente na sala de aula. Contudo, ele não pode simplesmente ficar de forma segregada sempre na sala do AEE. Ele tem também que participar das aulas na sala de aula comum. Com isso, os professores da sala de aula comum estão elaborando também pranchas de planejamento pedagógico, adaptando seu ensino para que Pietro também possa aprender juntamente com os outros alunos. Como é uma sala de sexto ano, foi conversado com eles que Pietro ele participaria da aula naquele dia. Era a aula de geografia e a professora do ensino regular, a professora da sala de aula comum, ela se comunicou com o AEE, a professora do AEE, para montar para ele a prancha de planejamento pedagógico. Essa prancha continha as informações da aula que seria passada,
A aula era a aula de geografia e a professora da sala de aula comum iria ensinar para os alunos do sexto ano, de acordo com os assuntos da BNCC, sobre o ciclo da água. Ao entrar na sala de aula, Pietro, em uma situação hipotética, pegou a sua prancha de comunicação alternativa e a prancha que continha as orientações do que Pietro deveria fazer. Lá continha que ele, ao chegar na sala de aula, precisava se sentar, pegar seu material e colocar em cima da mesa e esperar até que a professora chegasse. Quando a professora chegou, ela se comunicou com ele através da prancha de comunicação alternativa e lhe entregou essa prancha, a prancha de apoio pedagógico. Nessa prancha continha as informações da aula do dia, a aula de geografia e o planetinha aqui ao lado. Pietro, nessa situação hipotética que nós criamos, ele é um autista não verbal, nível 2 de suporte, alfabetizado. Contudo, há casos que o aluno ainda não é alfabetizado. Com isso, a partir do momento que for criar a prancha de comunicação ou a prancha de apoio pedagógico, evitar ao máximo palavras e colocar mais imagens. Só que na nossa situação hipotética, Pietro ele é um aluno autista não verbal alfabetizado. Por isso, nós criamos a prancha usando também palavras para se comunicar com ele. E no início está assim: hoje, Pietro e a turma irá aprender sobre o ciclo da chuva. A professora Raíssa foi para a frente da turma e começou a explicar a Pietro sobre o ciclo da chuva. Então, ela fez: de onde vem a chuva? E apontou para a chuva, para que Pietro pudesse saber. Aqui, ó, de onde vem a chuva? E a turma começou a falar: tia, vem disso, vem daquilo. E ela continuou a aula. Ela disse que a chuva vem de um processo que é conhecido como o ciclo da água. E o primeiro passo desse processo é a evaporação. Ela mostrou para Pietro que o sol aquece a superfície da água a ponto de que ela evapore para cima. Aqui, ela evapore. Essa evaporação forma nuvens. O segundo passo desse ciclo da água é a condensação. E ela mostra aqui para Pietro que esse vapor de água se transformou em gotículas de água. E essas gotículas de água formaram nuvens cheias de água. Quando essas nuvens ficam cheias, que é o que conhecemos como precipitação, quando essas nuvens ficam cheias, elas precipitam, ou seja, elas chovem, elas descarregam essa quantidade de água. E o quarto passo do ciclo da chuva é que essa água, quando a nuvem fica bastante cheia e começa a chover, essa água volta para os oceanos e se infiltra na Terra. Quando ela volta para o oceano, volta aquele passo novamente e tudo volta do início. O sol a aquece, ela se transforma em vapor de água e depois ela se transforma em gotículas de água que formam nuvens que precipitam, que é o que conhecemos como chuva. Bom, ao encerrar a aula, a professora Raíssa sabia que o sinal iria tocar. Com isso, ela também sabia sobre a prancha que continha as informações do que Pietro fazer quando esse sinal tocasse. Contudo, ela não queria apenas que Pietro tapasse os ouvidos, mas sim que toda a turma, para que assim ele se sentisse acolhido na sua necessidade. Com isso, ela também continha essa prancha e mostrou para a turma, enfatizando para Pietro: o que fazer na hora do sinal da escola?
Pietro e turma, agora é a hora do sinal da escola e é a hora que nós iremos tapar os ouvidos. Minhas considerações finais é que o texto reforça que o TEA é uma condição de neurodesenvolvimento que se manifesta nos primeiros anos de vida e que apresenta grande variabilidade entre os indivíduos. Embora não exista cura, as evidências apontam que a intervenção precoce pode contribuir para o desenvolvimento de habilidade das crianças e pode reduzir impactos sociais, econômicos e familiares. E assim, pessoal, nós concluímos nosso trabalho com muita gratidão, com muita alegria. Espero que você tenha gostado. Espero que esse vídeo possa ter ajudado você de alguma forma. Espero que a gente se una nessa luta para a inclusão. Que nós sejamos bons professores, professores realmente capacitados e que entendem nossos alunos, acolhem e façam realmente diferença onde nós estivermos. Um grande abraço e tchau!